FFS emite boletim com mais 1.421 casos de Covid-19 no Amazonas, com 2.102 mortes. Wilson Lima reafirma que plano de retomada das atividades tem acompanhamento técnico. Avanço do coronavírus em Manaus foi devastador, diz estudo da Fiocruz. Operação contra o desmatamento e venda ilegal de madeira desarticula a organização criminosa comandada por empresários. Prefeitura prorroga a suspensão do Zona Azul até 31 de julho. Senado aprova congelamento de preços de remédios e de planos de saúde. Brasil registra recorde de 1.262 mortes por Covid-19 em 24 horas e chega a 31.199. Ministério Público Federal investiga baixo investimento do governo Bolsonaro no combate ao coronavírus. China teria escondido dados sobre coronavírus, diz a agência. Protestos se intensificam nos Estados Unidos em resposta a Trump. Bandidos fazem mais um arrastão em assalto a ônibus na estrada do aeroporto. Idoso morre ao bater moto em buraco na Avenida Buriti, no Distrito Industrial. É o Jornal da Manhã, 70 anos no ar, que está começando. Previsão do tempo. Chuvas isoladas, temperatura de 32 graus, com sensação térmica de 34. Foi assim o dia ontem em Manaus, que pode ter mais 18 milímetros de chuva hoje, com probabilidade de 90%, fala o Climatempo. A temperatura, que é de 24 graus, terá máxima de 31 graus Celsius. A umidade do ar é de 94% e os ventos estão calmos, com 5 km/h de velocidade. É quarta-feira, 3 de junho. Chegamos aos 154 dias do ano e faltam 212 para terminar 2020. Dia dos Santos Carlos Luanga e companheiros. Também é o dia do administrador de pessoal, Dia Mundial da Bicicleta e o dia da conscientização contra a obesidade mórbida infantil. Rio Negro sobe mais 3 centímetros, elevando seu nível em relação ao mar a 28 metros e 31 centímetros. Já encheu 10 metros e 25 centímetros. São normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no Militar de Ponta Pelada. Um fato marcante da história. 1822, Dom Pedro recusa a fidelidade à Constituição portuguesa e convoca a primeira Assembleia Constituinte brasileira. 5h50. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, eu sou Sonoplasta Hernandes Sampaio e bom dia ao nosso repórter Alberto Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia PC, bom dia você, amigo ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, mais um assalto a ônibus, mais um arrastão, ônibus da linha 059, estrada do aeroporto, também conhecida como Avenida Santos Dumont. Pois é, Paulo, lá na Santos Dumont, a nossa estrada do aeroporto, o ônibus da linha 059, né? Foi invadido aí por bandidos que fizeram mais um assalto, Paulo Guerra, voltando essa questão de novo do assalto a ônibus. Já tínhamos aí alguns dias sem assalto a ônibus, o último foi aquele da linha 066 e dessa vez aí os bandidos entraram, Paulo Guerra, no ônibus da linha 059 e fizeram aí a limpa, aquele verdadeiro arrastão, e a polícia aí está em busca dos bandidos. Os 3 bandidos embarcaram no T3 lá na Cidade Nova, Pellegrini. Pois é, Paulo, o 059 sai a partir do Terminal 3, o terminal da Cidade Nova, e vai até o aeroporto. E aí os bandidos aproveitaram, né? Ficaram observando a melhor oportunidade, o melhor momento para agir e escolheram a estrada do aeroporto, né, Paulo, que é uma estrada deserta, e eles fizeram um assalto e se embrenharam ali nas matas. Pois é, Pellegrini, e muito tem se falado, já falamos várias vezes aqui, a buraqueira nas ruas do Distrito Industrial, mais precisamente na Buriti, que é onde o tráfego é mais pesado. E ontem um senhor de mais de 70 anos com uma motocicleta, pilotando uma motocicleta, bateu em buraco, caiu, bateu a cabeça no asfalto, foi levado ainda com vida, mas não aguentou, né, Pellegrini? Pois é, Paulo, infelizmente, né? Houve até um recapeamento, mas, Paulo, com essas chuvas, ficaram verdadeiras crateras ali próximo a Valdomiro Lustosa, de quem sai ali a Valdomiro Lustosa é a rua onde fica a Secretaria de Educação. Logo após a Valdomiro Lustosa, tem uns buracos ali, Paulo, terríveis. Antes também de chegar no semáforo ali da Valdomiro, tem umas verdadeiras valas, e que dá para enganar para quem dirige, principalmente à noite.
Se um carro entrar no buraco daquele, com certeza vai sofrer danos terríveis. O buraco realmente é muito grande, é muito complicado ali, Paulo. A informação, Peregrine, que ontem à noite lá também aconteceu uma colisão frontal entre uma caçamba e um veículo utilitário modelo Estrada. O motorista da picape foi desviar de um dos buracos enormes ali naquela via e terminou acontecendo a colisão. Pois é, Paulo, é nesse trecho que a gente fala, é bem ali principalmente, Paulo, tem outros, mas os mais perigosos a gente pode até colocar, é ali da Valdomiro Lustosa até a entrada da Motorhonda. Aquele trecho ali é muito perigoso, foi onde aconteceu essa colisão frontal. O Peregrine vai voltar daqui a pouco e vai contar tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade, mas sem antes deixar de perguntar a você, o tempo como é que está na área onde você se encontra? Nublado, Paulo Guerra, já choveu na madrugada, nós encontramos pista molhada no nosso deslocamento ao Instituto Médico Legal. Aliás, Instituto Médico Legal com uma noite e madrugada muito tranquila, sem nenhum registro de morte por violência. Tempo ainda está nublado, Paulo Guerra, movimentação no Terminal 4, por onde passamos, no Terminal 3 também, é uma movimentação muito boa, muito tranquila também, Paulo, nesse exato momento. Eu e os ouvintes do Jornal da Manhã vão ouvi-lo daqui a pouco. Com essas e outras informações. Assim como a pandemia afetou a hotelaria tradicional, os motéis também sentem os impactos causados pelo novo coronavírus. E apesar de não dependerem do fluxo de turistas na cidade, eles vêm amargando perdas consideráveis, como a queda na movimentação de clientes, desde as primeiras medidas restritivas à circulação de pessoas impostas no final do mês de março. Em Manaus, a queda na clientela dos motéis é estimada no setor em cerca de 70%. 5:55. O prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, prorrogou a suspensão da cobrança do serviço do sistema de estacionamento rotativo, o Zona Azul, até 31 de julho. O decreto foi publicado no Diário Oficial. Segundo Fábio Alho, diretor-presidente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do município, entidade regulatória que fiscaliza a atuação do Zona Azul na cidade, a medida abrange a área central de Manaus e também o Vieira Alves. Nesta quarta-feira, às 20 horas, a página do Facebook da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa exibe o concerto da Orquestra de Violões do Amazonas com o Duo Assad, considerado um dos mais importantes duo de violões do mundo. O espetáculo foi realizado em 2014 no Teatro Amazonas, com realização do governo do estado e apoio da Petrobras. Secretário de Saúde de Iranduba anuncia que o pagamento das gratificações prometidas aos servidores do setor vai ser reagendado. Após se reunir na tarde de ontem com o prefeito Francisco Gomes, o secretário de Saúde de Iranduba, Leandro Souza, informou que o pagamento das gratificações prometidas aos servidores que estão trabalhando na linha de frente no combate ao coronavírus vai ser reagendado. A concessão de bonificações foi anunciada pelo prefeito Francisco Gomes no início de maio e o pagamento deveria ter ocorrido no fim do mês. O secretário de Saúde explicou por que as gratificações ainda não foram repassadas aos servidores e ratificou que o compromisso firmado pelo prefeito será honrado. O motivo da gratificação não ter saído na data anunciada foi o atraso no repasse destinado a esse fim do governo federal. Estou aqui para direcionar minha palavra a todos os profissionais de saúde, em nome do nosso prefeito Francisco Gomes, que essa luta não é só dos profissionais de saúde, e sim da prefeitura, da Secretaria de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde. Todos vocês receberão sim a gratificação tão esperada e prometida pelo nosso prefeito Francisco Gomes, que será executado sim pela Secretaria de Saúde e Secretaria de Finanças. O secretário Leandro Souza também desmentiu informações e comentários veiculados em redes sociais, dando conta de que o município de Iranduba já teria recebido mais de 5 milhões de reais para o combate ao novo coronavírus. Os números que estão sendo divulgados nas redes sociais não condizem com a realidade. Na verdade, o repasse que foi feito pelo Ministério da Saúde não passa dos 400 mil reais. Queremos dizer que há uma previsão de pagamento de emendas parlamentares, que serão destinados exclusivamente para o Covid. Para o Jornal da Manhã, J. Raiz. 5:57 em Manaus. A expectativa de ver a revitalização da rodovia BR-319 sofreu novo revés, remetendo à obra um novo impasse jurídico.
A ação civil pública, impetrada pelo Ministério Público Federal, ganhou decisão favorável da Justiça, ampliando o chamado trecho do meio da estrada, impedindo a realização de obras em processo de licitação. O segmento da rodovia fica entre os quilômetros 250 e 655 e costuma virar um verdadeiro atoleiro nos meses em que a incidência de chuva é mais intensa na região. Em procedimento de rotina executado na manhã de ontem, servidores da Seção de Vigilância Aduaneira da Alfândega do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes promoveram a retenção de 12 volumes contendo 3.000 baterias de lítio para celulares e notebooks com peso bruto de 212 quilos que seriam remetidos para São Paulo. As mercadorias avaliadas em R$250 mil estão retidas e somente poderão sair da Zona Franca de Manaus desde que o despacho aduaneiro de internação seja realizado por pessoa jurídica sediada em Manaus e que sejam pagos os tributos devidos que estão estimados em R$10 mil. 6:02 em Manaus. O município de Itacoatiara será beneficiado com a construção de mais um porto em seu território. Com investimento de R$953.548, o governo do estado vai construir, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana, um porto flutuante, uma rampa de acesso na estrada do Itaubal, no Rio Arari, naquele município. O contrato prevê a construção de um cais flutuante para permitir a atracação de pequenas embarcações e para o acesso de pedestres aos barcos. A Prefeitura de Manaus impulsou na tarde de ontem os novos membros do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais relativo ao biênio 2020-2022. O órgão colegiado é vinculado à Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação e é responsável por julgar créditos tributários impugnados e, consequentemente, fazer com que essas receitas se integrem ao cofre público municipal. O Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado alerta para o cumprimento da Lei de Diretrizes e Bases LDB, que trata como obrigatória a matrícula dos estudantes com idade entre 4 e 17 anos. Isso porque, a partir da suspensão das aulas presenciais, alguns pais e responsáveis têm solicitado o cancelamento da matrícula de estudantes do ensino infantil em escolas particulares. A promotora de Justiça da Infância e da Juventude, Nilda de Souza, explicou que os pais ou responsáveis da criança que se omitirem podem responder com base no Estatuto da Criança e do Adolescente pelo descumprimento dos deveres do poder familiar, que pode gerar multa ou penalidade por abandono intelectual, conforme o Código Penal, prevendo até pena de detenção. 6:04. O Pleno do Tribunal de Contas do Estado aparecia nesta quarta-feira, a partir das 10 horas, em plenário virtual, cerca de 34 processos durante a 15ª Sessão Ordinária 2020. Antes da sessão ordinária, terá também a sessão da primeira Câmara com 140 processos e da segunda Câmara logo após a sessão ordinária com 177 processos em pauta. O Ministério Público Federal recomendou ao município de Manaus e à Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania medida para garantir a segurança alimentar dos indígenas venezuelanos, o Araô, abrigados em Manaus. Cardápio nutricionalmente adequado, conforme hábitos do povo indígena, e a possibilidade de os abrigados cozinharem a própria comida são algumas das alternativas recomendadas. Como o Jornal da Manhã já informara ontem, foi deflagrada pela Polícia Civil e Militar a Operação Flora Amazônica, que desarticulou uma organização criminosa responsável por desmatamento e comércio ilegal de madeira no estado. 28 mandados de prisão foram cumpridos, 8 pessoas foram detidas, além de 16 caminhões, 5 com armas de fogo, 20 mil em espécie e mais de 1.000 metros cúbicos de madeira apreendidas. A operação aconteceu em Manaus e em Manacapuru. As investigações duraram cerca de 4 meses, conduzidas pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Civil. O secretário de Segurança, Coronel Luiz Mar Bonates, afirmou que esta é a maior operação já realizada no Amazonas. De acordo com a Polícia Civil, em 10 meses, os membros da organização derrubaram em torno de 9.000 árvores centenárias de regiões de mata nativa de Manacapuru. Espécies como castanheira,
Cupiúba, Seringueira, Angelim, Sumaúma, Cedro e Muiantingas eram extraídas e comercializadas ilegalmente nas duas cidades. Um hospital para cirurgias seletivas. Essa é a sugestão do coordenador do Hospital de Campanha Municipal, Gilberto Novaes, e diretor do grupo Samel, Ricardo Nicolau, que defende a continuidade do projeto, fruto da parceria público-privada, após esse período de batalha contra a Covid-19. Administrado pela Prefeitura, em parceria com o Grupo Samel e o Instituto Transiri, o Hospital de Campanha Municipal Gilberto Novaes foi instalado em uma estrutura de um Centro Integrado Municipal de Educação da Prefeitura, com mais de 6.000 metros quadrados, que ainda não havia sido inaugurado. O deputado estadual Cabo Maciel, líder do PL, destacou na manhã de ontem a retomada das obras do governo do estado por meio da Secretaria de Infraestrutura e Região Metropolitana, com a execução das 53 obras na capital e interior. Essa retomada representa a geração de mais de 10.000 empregos diretos e indiretos e investimentos na ordem de 386,3 milhões. No caso da rodovia M10, ressaltou Maciel, o governador Wilson Lima assinou na primeira quinzena de janeiro de 2020 em Itacoatiara contrato de repasse financeiro com a Caixa Econômica Federal no valor de 219.465.000 reais, destinado às obras da primeira etapa de reforma e modernização da rodovia M10 que liga Manaus a Itacoatiara. O valor liberado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional é fruto de emenda de iniciativa do senador Omar Aziz. O contrato prevê contrapartida do governo do estado no valor de 4,5 milhões de reais. O deputado estadual Sinésio Campos, do PT, manifestou preocupação na possível mudança administrativa da Superintendência da Zona Franca de Manaus, que resultou na demissão do coronel Alfredo Menezes pelo presidente Jair Bolsonaro do cargo de superintendente da autarquia. O deputado disse esperar que a mudança não interrompa ou atrase o processo de regularização fundiária dos lotes de terras do distrito agropecuário da Sulframa, ocupados por produtores rurais no município de Rio Preto da Eva e no bairro do Puraquequara e ramal do Brasileirinho, em Manaus. A preocupação do deputado foi manifestada em pronunciamento durante a sessão virtual realizada pela Assembleia Legislativa na manhã de ontem. Governador Wilson Lima lança edital para psicultura e energia e entrega fomentos ao setor primário. O governador Wilson Lima lançou ontem, por meio da Secretaria de Produção Rural SEPROR, um edital de chamamento público para a aquisição de 210 kits com material de apoio a piscicultores do Amazonas. Na ocasião, também foram entregues 38 aeradores para fomentar a atividade no estado, além de 14.000 mudas de guaraná destinadas a produtores de 6 municípios e máscaras de tecido que serão distribuídas entre agricultores e servidores da SEPROR no interior. A solenidade aconteceu no Parque João Brasiliano, localizado no ramal do Baiano, na estrada do Tarumã. Aqui nós entregamos kits que são fundamentais para a criação de peixes, para acompanhar pH da água, para acompanhar todos os procedimentos envolvidos nessa criação. Fizemos também aqui a entrega de aeradores, que são importantes para a oxigenação da água. Estamos também fazendo a entrega de mudas de guaraná, e essas mudas serão entregues para aqueles municípios que têm vocação para essa cultura, né? Aquelas que já têm a cadeia formada desde a plantação até a produção. Para o Wilson Lima, os fomentos fazem parte do processo de retomada gradual das atividades econômicas no Amazonas após a fase mais crítica da pandemia do novo coronavírus. Tudo isso vai ser importante para fomentar o setor primário nesse momento em que a gente trabalha para a recuperação das atividades econômicas, mas também sem esquecer da proteção dessas pessoas. O secretário executivo da CEPA, Leuci Cutrim, destacou que os piscicultores vão precisar obedecer algumas regras. Ter o licenciamento ambiental, ter feito um curso de capacitação em piscicultura, ter sido atendido pelo IDAM, participar de associação, e aí ele, conforme esses documentos que ele for apresentando, ele vai pontuando
os que tiverem maior pontuação vão receber os kits. O proprietário da fazenda Agroguerra de Presidente Figueiredo, Luiz Guerra, foi um dos alcançados pela ação. A família dele, que tem tradição na agricultura, entrou na piscicultura em 2019 e neste ano realizou a primeira despesca de tambaqui. Eu só tenho a agradecer ao governador Wilson Lima por essa atitude, né, que veio valorizar os pequenos e médios piscicultores do estado do Amazonas. Com isso incentiva mais a gente, né, a construir mais lâmina d'água e gerar mais emprego para emprego familiar, né? Sempre eu digo, né? Por exemplo, a nossa propriedade lá trabalha eu, minha esposa, minha nora, meu genro, filho, neto. Todos nós trabalhamos na nossa propriedade. Por quê? Porque a gente tem esse incentivo do governo. Se não tivesse esse incentivo do governo, ficaria bem difícil de a gente agregar esse valor familiar na propriedade. O titular da CEPROR, Petrúcio de Magalhães Júnior, destacou a importância de manter os incentivos ao setor primário, mesmo durante a pandemia de Covid-19. Segundo dados do IBGE, o único setor que não teve prejuízo durante a pandemia foi o setor agro, da produção de alimentos. O agro não parou, os produtores continuaram produzindo alimentos e colocando na mesa do cidadão, abastecendo as cidades com alimentos. E o plano de ação, o plano de fomento, o plano safra do governo do estado tem sido fundamental para fortalecer a produção no Amazonas. Segundo a presidente da cooperativa, Terezinha Lira, a encomenda das máscaras vai ajudar a complementar a renda de diversas costureiras. Durante esses 3 meses da pandemia, nós estamos fechados e estamos sem efetuar nenhuma venda. Essa máscara foi a primeira venda que nós fizemos. Eu quero muito agradecer o nosso governador Wilson Lima, em nome de todos os cooperados da Copomarte. Agora 6h13 em Manaus. Há 9 anos vivendo no leito da unidade de terapia semi-intensiva do Instituto de Saúde da Criança do Amazonas, Alex Miranda Gomes, de 12 anos, recebeu alta ontem. Alex era o paciente mais antigo internado na unidade e o retorno para casa foi possível depois que ele foi incluído no programa Melhor em Casa do governo do estado e recebeu equipamentos necessários para a manutenção do tratamento domiciliar. O menino é portador de uma miocardiopatia e convive com as sequelas de 2 acidentes vasculares hemorrágicos, mas tem o quadro clínico estabilizado. O governador Wilson Lima reafirmou que o planejamento para a retomada gradual das atividades econômicas em Manaus foi uma decisão técnica com base no monitoramento da curva de casos de Covid-19 e no aumento da capacidade de assistência na rede estadual de saúde. Ele também destacou que dos 43 mil casos confirmados no Amazonas, mais de 34 mil já estão recuperados da doença. O Amazonas diagnosticou 1.421 casos do novo coronavírus nesta terça-feira, totalizando 43.195 casos confirmados no estado, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. De acordo com o boletim divulgado, foram confirmados por exame laboratorial mais 31 óbitos pela doença, sendo 22 ocorridos nas últimas 24 horas, elevando para 2.102 o total de mortes. E Manaus foi a capital mais atingida pelo novo coronavírus no Brasil, segundo um estudo publicado pela Fiocruz. A pesquisa ainda aponta que a capital amazonense se tornou epicentro do vírus em abril, quando registrou 915 mortes em uma semana. De acordo com a pesquisa, houve um aumento de 350% de mortes em Manaus durante o mês de abril, considerado o pico da doença em relação ao mesmo período de 2019. A epidemiologista da Fiocruz, Jazen Gadelha, avaliou que Manaus superou os casos graves no mundo. Nós temos outros relatos de situações igualmente graves, como em Guayaquil, no Equador, com algumas cidades da Itália, de Nova York, nos Estados Unidos, mas nada parecido com o que foi visto em Manaus, disse. O avanço do coronavírus na cidade foi considerado devastador pelos pesquisadores e consideram o relaxamento do isolamento social uma decisão precipitada. Polícia. Homem de 27 anos foi preso na manhã de ontem após agredir e ameaçar a esposa e sair atirando nas proximidades da casa dela na comunidade Santa Maria, lá em Amundá. Segundo policiais civis da 43ª Delegacia Interativa de Polícia,
Ele havia sido denunciado pela própria mulher após ter sido agredida verbalmente pelo marido, que também disparou 2 tiros nas redondezas da casa onde eles moram. Ainda segundo a polícia, uma ação com a Guarda Civil realizou as buscas e prendeu o homem que estava portando uma espingarda. Vizinhos da vítima disseram que o homem ameaçava estourar a cabeça da mulher com a espingarda. O homem irá responder por disparo de arma de fogo e violência doméstica no âmbito da lei Maria da Penha. Pelegrina, essa Maria da Penha, hein? Pois é, Paulo Guerra, ele vai sofrer as consequências na mão da Maria da Penha, Paulo Guerra. Estava aí dominado, completamente dominado pelo maldito, eu digo o maldito do ciúme, e praticou toda essa violência contra a própria esposa. Trio armado entra em um ônibus no T3 na Cidade Nova e quando chega na estrada do aeroporto, também conhecida como Avenida Santos Dumont, o que aconteceu, Pellegrini? Anunciaram assalto, Paulo Guerra, e assim o fizeram. Anunciaram assalto, tomaram os pertences dos passageiros, celulares era o principal alvo dos bandidos, bem como as bolsas, relógios, cordão, e toda a renda do ônibus também foi levada. E muito pânico, esses bandidos aí ocasionaram dentro desse coletivo, Paulo Guerra, eram senhoras chorando, muita gente aí em pânico devido à ação desses bandidos. Pellegrini, o que mais aconteceu nas últimas horas? Pois é, Paulo Guerra, nós tivemos aí uma noite, madrugada muito tranquila na cidade, IML, por exemplo, tranquilo. Entretanto, porém, todavia, Paulo Guerra, a polícia nas ruas, tirando bandidos de circulação, tirando também estupradores, tanto em Manaus como no interior. Foi o que aconteceu, Paulo Guerra, quando um agressor, um estuprador, estupou uma mulher de 36 anos na frente da filha dela, Paulo Guerra. Um suspeito que tem aí um perfil considerado de maníaco, acabou sendo preso pela polícia, porém não pôde ter o nome divulgado. Isso aconteceu lá no município de Humaitá, onde a nossa audiência é grande nesse momento, liderando a audiência. Alô, município de Humaitá, o taradão, o desgraçado que estuprou essa mulher aí já foi preso. Ele estava cometendo aí estupros na cidade, sempre armado com uma faca lá na cidade de Humaitá. Ainda bem que a polícia colocou a mão nesse bandido e tomara que ele apodreça na cadeia. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a briga, essa quarentena, a briga entre casais está acontecendo demais. O homem de 36 anos foi esfaqueado por sua amada esposa. Ele, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, agrediu, ele estava batendo na esposa com murros, chutes, socos e pontapés. Isso aconteceu lá no beco Uirapuru, lá no bairro do Mauazinho, e Paulo Guerra, esse homem acabou levando aí uma facada da esposa. Ele estava batendo na mulher, esse covarde, levou essa facada, bem que ele poderia ter partido dessa para pior, mas não, foi socorrido, depois preso, e agora Paulo Guerra, a mulher também está sendo indiciada aí por tentativa de homicídio. O boletim de ocorrência foi realizado e a polícia já pediu aí as medidas protetivas para que ele não volte a ficar perto da esposa. Desgraçado, bateu na mulher, ainda bem que a mulher enfiou a faca. Minha senhora, da próxima vez que ele for bater, a senhora enfia lá no lado esquerdo do peito, para ver se esse peão aí vai dessa para pior. Estava batendo em sua própria amada, em sua própria esposa. Ainda bem que ela reagiu. Toma, desgraçado. Tá aí agora com uma furada, mas nem morreu. Tá ainda aí, ainda vai aperrear por muito tempo. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o final de semana foi de muita confusão no distrito de Itapeaçu, que fica lá em Urucurituba. Rapaz, era nego um querendo matar o outro, já tem venda de droga lá em Itapeaçu, e o traficante, o cara que estava vendendo droga lá, a família dele não queria deixar a polícia prender. Houve muita confusão, e é bom dizer também, falar em confusão, tem muita gente aí, Paulo Guerra, da imprensa, que fala que Itapeaçu é lá em Itacoatiara.
Não é não, viu, meu amigo? Itapeaçu é Urucurituba. Lá em Itacoatiara, o negócio é mais embaixo. Lá com o Coronel Carlinhos Omar e toda a sua equipe, está diminuindo em muito a criminalidade. Quem vai fazer graça lá com a polícia, o negócio é mais embaixo. Lá em Urucurituba aconteceu esse negócio aí, tem gente confundindo com Itacoatiara. Itapeaçu, para quem não sabe, é em Urucurituba. Abraço aos nossos ouvintes lá de Urucurituba. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. E mais de polícia militar, polícia civil também na rua. E o resultado são aí as pessoas, bandidos tirados de circulação. Conversava ontem com o Major Werner, comandante da ROCAM, e armas e drogas apreendidas. A ROCAM batendo recorde aí de apreensão de armas na cidade. Muita gente aí andando armada na cidade, a ROCAM chegando juntos. Tem metido andar armado, a polícia militar, a ROCAM principalmente está nas ruas e tirando muitos bandidos de circulação. A violência também chegando no interior. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um homem de 50 anos morreu com uma faca cravada no peito. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, na cidade de Parintins. Alô, Parintins! 2 homens se desentenderam, Paulo Guerra, e um deles deu-lhe uma facada bem no meio do peito do outro, que acabou morrendo, com várias facadas, e a facada final, a facada de misericórdia, foi bem no meio do peito da vítima. 2 homens brigaram pelo amor da mesma mulher. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no bairro de Educandos. 2 homens que se desentenderam, Paulo Guerra, os 2 estavam namorando com a mesma mulher. Eles não sabiam, né? Nenhum dos 2 sabiam que ela tinha DOS. Até que os 2 se encontraram, um deles estava abraçado com a mulher, o outro foi para cima. Paulo Guerra, houve uma briga, mas pensa numa briga. Um alarmou-se com o pau e por pouco não consegue bater na cabeça do outro. A mulher, pivô da situação, já disse que não quer mais ficar com nenhum dos 2, porque ela já tem o terceiro. Tá ela e a Tereza Cristina da novela, não Paulo Guerra. A Tereza Cristina é ora com Pereirinha, ora com Renê, ora com o Ferdinand. A Tereza Cristina está mais rodada que catraca de ônibus. Isso na novela. O Paulo Guerra e toda a equipe da Difusora não perde um capítulo sequer da Tereza Cristina. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, nenhuma morte por violência na noite e madrugada. Ninguém morreu na bala. Ninguém morreu na facada, ninguém morreu por agressão física, nem tampouco na paulada. A noite e madrugada foi considerada muito tranquila no Instituto Médico Legal. Entretanto, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, tivemos uma morte por acidente de trânsito. Um senhor que estava pilotando sua moto na área do Distrito Industrial, mais precisamente na Avenida Buriti, bateu sua moto, aliás, entrou num buraco com sua moto e acabou perdendo o equilíbrio, bateu a cabeça. Ele ainda foi levado a uma unidade de saúde, porém, infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos. Ele acabou morrendo devido a esse grave acidente ocorrido, era por volta de 23 horas à noite de ontem. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 46 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da chuvosa e tranquila noite e madrugada na cidade. É contigo, poderoso Paulo Guerra. 6 horas e 27 minutos. Peregrino, quero aproveitar aqui este espaço
para registrar que lá em João Pessoa, quem está aniversariando hoje é uma antiga ouvinte da Rádio Difusora e do Jornal da Manhã. Eu falo da dona Eunice Mitoso, que aniversaria hoje. Ela chega aos 97 anos e é alvo de muitas homenagens por parte de toda a família, e recebendo as parabenizações também de todos os filhos, a Maria Elisa, a Maria Elizabeth, o Francisco, Paulo, Alfredo e o Albino. A dona Eunice Mitoso, portanto, completando hoje 97 anos, sendo alvo de muitas homenagens de toda a família. Loteria. O dia de sorte, concurso 311, sorteou as dezenas 01, 03, 09, 16, 17, 21 e 22. Mês da sorte, abril. E prêmio acumulado, não, duas apostas ganhadoras, R$1.734.937,75. Os apostadores são de São Gonçalo, Rio de Janeiro e São Paulo. Com 6 números foram 144 apostas, cada uma leva R$1.998,60. Repetindo as dezenas 01, 03, 09, 16, 17, 21 e 22. A quina no concurso 5.285 acumulou e a estimativa de prêmio para hoje é de 11 milhões de reais. As dezenas sorteadas foram 12, 25, 51, 60 e 74. 12, 25, 51, 60, 74. A quadra saiu para 52 apostadores, cada um vai receber R$13.804,70 e o terno vai pagar para 5.631 apostas R$191,70. A lotomania no concurso 2079 acumulou 19 números, 15 apostas, R$14.871,84 é o prêmio. 18 números, 835 apostas, R$238,53 para cada uma. 17 números, 1.219 apostas, cada uma leva R$114,37. As dezenas sorteadas foram 06, 31, 34, 36, 39, 43, 44, 45, 51, 52, 54, 62, 63, 64, 65, 69, 72, 78, 79 e 84. 6h33. Esportes. A Confederação Brasileira de Futebol anunciou nesta terça-feira em seu site oficial que Marco Aurélio Cunha não ocupa mais o cargo de coordenador das seleções brasileiras femininas. Ele passou 5 anos no cargo. O torcedor do Fluminense recebeu mais uma boa notícia ontem. A rescisão de contrato de Fred com o Cruzeiro apareceu no bid da CBF. Com a liberação homologada na CBF, Fred está liberado para assinar contrato com o tricolor. O Fluminense anunciou o retorno dele no domingo. O clube carioca já negociava com o jogador, que aceitou reduzir seu salário para acertar com os tricolores. Ele, no momento, realiza uma ação de marketing. O jogador está vindo para o Rio de Janeiro de bicicleta. Ele saiu de Belo Horizonte na segunda-feira e deve chegar à capital carioca na sexta-feira. Para cada quilômetro percorrido, o atacante irá doar uma cesta básica a famílias carentes. E o Flamengo renova com Jorge Jesus até junho de 21 por 4 milhões de euros ano. O Flamengo renovou o contrato do técnico Jorge Jesus. Ele fica no clube até 21 com um salário de 4 milhões de euros. Cláusula permite rescisão em caso de proposta vinda da Europa. Últimas notícias. Dólar tem maior queda diária em 2 anos e fecha a R$5,21. Em um dia de alívio nos mercados internacionais, o dólar fechou no menor nível desde meados de abril. A Bolsa de Valores ultrapassou a barreira dos 90 mil pontos e encerrou no nível mais alto em quase 3 anos. As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quarta-feira, à medida que o otimismo com o processo de reabertura econômica após o choque do coronavírus continua favorecendo o apetite por ativos considerados mais arriscados como ações.
O índice acionário japonês Nikkei subiu 1,29% em Tóquio. O Kospi saltou 2,87% em Seul. O Hang Seng avançou 1,37% em Hong Kong e o TAIEX registrou ganho de 1,73% em Taiwan. Na China continental, as altas foram apenas marginais, de 0,07% do Xangai Composto e de 0,04% do Shenzhen Composto. Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no azul e o índice Standard & Poor's ASX 200 avançou 1,83%. A Caixa Econômica Federal libera nesta quarta-feira as transferências e os saques em dinheiro da segunda parcela do auxílio emergencial depositada em poupanças sociais digitais do banco para os 2,6 milhões de beneficiários nascidos em abril. Saem hoje os dados de abril da produção industrial. Em março houve grande queda de 9,1%, pior resultado para meses de março da série histórica da pesquisa iniciada em 2002. É também a queda mensal mais acentuada desde maio de 2018, menos 11%, quando o setor foi afetado pelas paralisações provocadas pela greve dos caminhoneiros. As barreiras comerciais praticadas contra os produtores brasileiros no comércio internacional já chegam a 70, segundo um novo levantamento realizado pela Confederação Nacional da Indústria, CNI. O mapeamento da entidade começou a ser realizado em maio de 2018 e é atualizado de forma periódica em parceria com associações e federações industriais. Nessa última atualização, a CNI encontrou 17 novas barreiras, sendo 10 impostas pelo governo da China. As demais foram criadas por Argentina, México, Índia, Arábia Saudita e União Europeia. Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares, chama movimento negro de escória maldita em reunião. Jornal O Estado de São Paulo divulgou áudios de reunião de 30 de abril, na qual Camargo xingou zumbi. Em nota, ele afirmou que lamenta a gravação ilegal. Em dezembro, o jornalista chegou a ter nomeação para o cargo suspensa por causa de posts nos quais relativizou temas como escravidão e racismo no Brasil. OAB diz em parecer que a Constituição não prevê Forças Armadas como poder moderador. Tema entrou no debate político após críticas ao STF, diz Ordem dos Advogados do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro chegou a citar artigo 142 da Constituição em reunião ministerial. Investigados no inquérito do STF, Supremo Tribunal Federal, sobre fake news, ofensas e ameaças à corte, fundaram um movimento cujos integrantes fizeram apologia à violência contra o ministro Gilmar Mendes. Membros do movimento conservador produziram um vídeo em que seguram armas falsas, vestidos de camisas pretas e dizem: "Vamos pegar o sapão, tiro no sapão", em referência ao apelido pejorativo dado ao ministro Gilmar Mendes. 6:43 em Manaus. A tempestade tropical Amanda deixou 26 mortos ao passar por El Salvador, Guatemala e Honduras no último final de semana, de acordo com os últimos balanços divulgados nesta terça-feira por esses países, que permanecem em alerta para as chuvas causadas pela tempestade tropical Cristobal no Golfo do México. Os Estados Unidos entraram ontem no 8º dia de manifestações contra o racismo após a morte do ex-segurança George Floyd em uma ação policial em Minneapolis. Os protestos ocorrem na maioria das vezes de maneira pacífica. As duas maiores cidades dos Estados Unidos, Nova York e Los Angeles, além da capital Washington, mantêm novamente toque de recolher. Cerca de 40 pessoas já haviam sido detidas em Nova York. Em Atlanta, apesar dos manifestantes marcharem pacificamente, a polícia lançou bombas de gás lacrimogênio quando começou o horário de toque de recolher às 21 horas. Em Milwaukee, Wisconsin, a polícia anunciou em redes sociais que lançou gás lacrimogênio para dispersar manifestantes após ser atacada com pedras e vidros. Senado adia a votação de projeto sobre lei das fake news. A matéria deve voltar à pauta na próxima semana, de acordo com o presidente da casa, Davi Alcolumbre.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, enalteceu a harmonia entre os poderes e o amor à democracia em um breve discurso durante a posse do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, como integrante efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. Ele já atuava como membro substituto e o mandato agora é de 2 anos. Senado aprova congelamento de preços de remédios e de planos de saúde. De acordo com o projeto, os preços de medicamentos ficam congelados por 60 dias e o de planos de saúde por 120 dias. O projeto vai à votação na Câmara dos Deputados. A Comissão de Ética da Presidência da República decidiu nesta terça-feira proibir que o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, advogue por um período de 6 meses. Ele, no entanto, foi autorizado a dar aulas e escrever artigos para a imprensa. No período em que durar a proibição, Moro seguirá recebendo o salário de 31 mil reais pago aos integrantes do primeiro escalão. O Ministério Público Federal determinou ontem a abertura de um inquérito civil público para apurar a baixa aplicação de dinheiro público por parte do governo de Jair Bolsonaro no combate à pandemia do novo coronavírus. Segundo informações prévias obtidas pelos procuradores, no montante de 11,74 bilhões disponibilizados para execução direta pelo Ministério da Saúde, somente 2,59 bilhões haviam sido empenhados e apenas 804,68 milhões foram efetivamente pagos até 27 de maio. Isso significa que até a data verificada pelo Ministério Público Federal, apenas 6,8% dos recursos disponíveis haviam sido gastos. O presidente Jair Bolsonaro disse na manhã de ontem no Palácio da Alvorada lamentar as mortes provocadas pelo coronavírus, mas afirmou que é o destino de cada um. Bolsonaro deu a declaração em conversa com apoiadores que o aguardavam na portaria do Palácio, residência oficial da presidência. As autoridades chinesas teriam retido informações relevantes sobre o novo coronavírus por semanas após seu surgimento, causando frustração entre os representantes da Organização Mundial da Saúde, revelou uma reportagem da agência de notícias norte-americana Associated Press. Estudo sobre cloroquina com 96 mil pacientes vai passar por auditoria. Revista The Lancet manifestou preocupação com pesquisa que fez a OMS suspender testes. Relatório da Organização Mundial de Saúde mostra que estão em desenvolvimento mais de 100 candidatas à vacina contra o vírus SARS-CoV-2, causador da Covid-19, sendo que 10 delas estão na fase clínica, ou seja, sendo testadas em humanos. Embora os estudos avancem, muitos especialistas acreditam que a vacina não estará disponível em 2020. Projeções otimistas falam num prazo de 12 a 18 meses, o que já seria um recorde. Brasil registra recorde de 1.262 mortes por Covid-19 em 24 horas e chega a 31.199. Em apenas um dia, houve também um aumento em mais de 28.900 confirmações. O país agora tem 555.383 casos confirmados, de acordo com o Ministério da Saúde. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quarta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Brasil bate recorde de mortes nas últimas 24 horas. 1.262 e total de óbitos vai a 31.199. A Folha de São Paulo. A gente lamenta todos os mortos, mas é o destino de todo mundo, diz Bolsonaro. O Estado de São Paulo. Se alguém quiser estabelecer ditadura no país, terá de agir pela força, diz subprocurador-geral. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Deputados bolsonaristas afirmam que não vão depor em inquérito do STF. Valor econômico. Bolsonaro é filiado ao PT ao ter dados vazados e partido diz indeferido. Estado de Minas. Presidente da Fundação Palmares chama movimento negro de escória maldita. Jornal do Comércio no Recife. Governo de Pernambuco tenta não ser atropelado pelo Libera Geral na economia, mas setores reclamam. Fortaleza Diário do Nordeste. Número de mortos por Covid-19 no Brasil pode quadruplicar em 2 meses. Porto Alegre 0 hora.
Aras diz que a Constituição não prevê intervenção militar, mas reforça que Forças Armadas podem atuar em caso de ruptura. As edições impressas locais do Centenário Jornal do Comércio. Ação do MPF paralisa BR-319 mais uma vez. Diário do Amazonas. Receita do Amazonas sobe quase 500 milhões. A crítica: desmatadores presos. Em tempo, empresários querem suspensão de feriados municipais. Participaram desta edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini. Sonoplastia de rádio Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Paulo Guerra.